Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. De um lado tem um pé na dança, o outro, esse, está na ginástica rítmica. O corpo fica dividido pelas duas disciplinas, que acabaram por se complementar. Pode um corpo ser assim tão flexível para fazer conviver, no mesmo espaço e dentro dos mesmos limites, a dança e o desporto? Madalena Lages é bailarina, mas é também ginasta rítmica. E neste caso, nem interessa saber quem nasceu primeiro. Ao longo dos últimos 14 anos, chegou onde desde nova achou que não conseguiria chegar. Experimentou tudo aquilo que tinha de experimentar, na idade certa, no momento certo, com o tempo certo. Por entre técnicas de balé e truques de ginástica. Mas hoje é neste momento que considera certo que toma uma nova atitude. Porque saber colocar um ponto final não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de conhecimento. A dança continua, mas a ginástica passará para um novo plano. Porque um fim nunca é só um fim. Neste caso, é só um ponto e vírgula. Madalena Lages, bem-vinda. Obrigado por teres aceito o convite de participar neste podcast, em mais um episódio desta série onde estamos a dar destaque a atletas de alta competição, através da seleção que foi feita pela Câmara Municipal para apoio a atletas de alto rendimento em 2023. Tu foste uma delas e pela primeira vez nestes episódios nós vamos ter uma história que tem um início, um meio e um fim com um ponto e vírgula. E já explicamos isso daqui a pouco. Vamos falar então de ginástica rítmica neste episódio, que começaste desde muito cedo, tinhas tu 6 anos, hoje já tens um bocadinho mais, mas também a vida te levou por outra coisa. Já lá vamos. Para já vamos ao início e perceber como é que a ginástica rítmica entra na tua vida e perceber o porquê da ginástica rítmica e não outro tipo de ginástica, como a artística, por exemplo. Então, olá, obrigada pelo convite. Eu comecei na ginástica rítmica aos 6 anos por influência de uma amiga. Não houve uma razão específica do porquê a rítmica e não a artística. Foi só porque, pronto, a minha amiga escolheu a rítmica, eu fui de arrasto e acabei por ficar. Na altura, a minha mãe nem queria que eu fizesse ginástica, porque ela fez, e sabe as sequelas que deixam. Mas pronto, eu comecei na rítmica e fui conhecendo a modalidade. Era uma ginástica que eu não conhecia e entretanto foi crescendo o bichinho e foi criando o gosto. Para quem não sabe o que é, consegue-se explicar rapidamente em que consiste a ginástica rítmica? Sim, a ginástica rítmica é uma ginástica que se diferencia das outras não só por ser uma modalidade exclusivamente feminina, mas porque também tem muita parte corporal mais trabalhada, ou seja, a expressão tem um peso muito maior na modalidade em si e é feita com aparelhos. São 5 os aparelhos principais, é a corda, a bola, o arco, massas e fita, e num minuto e meio em individual ou em conjuntos em 2 minutos e meio, que são 5 pessoas, temos que fazer um esquema no qual temos que incluir elementos obrigatórios e, de acordo com a música, contar uma história. Para quem visualmente não está passando a redundância, visualizar aquilo que acabaste de dizer, é imaginar um bocadinho os Jogos Olímpicos, aquelas atletas que entram numa espécie de palco, arena, seja o que for, e que pegam nas massas, fazem aquelas técnicas com as massas, as fitas. Um bocadinho, para quem está a visualizar os Jogos Olímpicos é isso, porque depois a ginástica artística é outra coisa e muitas vezes é feita com aparelhos, não é? São coisas totalmente diferentes. No caso da rítmica é feita com, podíamos dizer, materiais. Certo. Só para diferenciar uma coisa da outra, não é? Sim, a ginástica artística tem mais a parte dos mortais e assim que não existem na ginástica rítmica. E lá está, a ginástica rítmica é sempre acompanhada de um aparelho que voa, no fundo, e pronto, é um desporto olímpico há muitos anos e a maior parte das pessoas conhece-o por ver nos Jogos Olímpicos, mas não sabe muito bem, pronto, não é um desporto muito conhecido em Portugal, mas é um desporto que está a ganhar expressão e que, pronto, na minha opinião, que é um pouco enviesado,
é um dos desportos mais bonitos que existe. Eu também acho. Ia-te falar mesmo disso, ver o movimento que todos esses objetos fazem, nomeadamente as fitas. Quando vocês fazem aquelas coreografias é realmente... É quase delicado-doce ver aquilo na televisão, acompanhar aquilo, quase que ficamos hipnotizados com o movimento que as fitas fazem. Mas então, aos 6 anos, decidiste, um bocadinho contra a vontade da tua mãe, porque ela já tinha experimentado e sabia bem, a minha filha vai para ali, vai-se meter por trabalhos. Mesmo assim, tu foste e mantiveste lá durante muito tempo. Começaste no Boa Vista, foi aí que começou, tudo aos 6 anos, mas depois foste, gostaste e continuaste. O que é que te motivou tanto em continuar a descobrir mais sobre estas técnicas? Eu acho que a ginástica rítmica é um desporto que tem uma história tão bonita, porque ao longo dos anos vai evoluindo, o código muda a cada ciclo olímpico, e é um desporto que dá muito para aprofundar também a nível pessoal. Obriga-nos a ter muita disciplina, muito rigor, mas também nos faz crescer muito. E eu acho que fui também descobrindo um pouco de mim mesma através deste desporto. É curioso que a minha mãe no início estava contra, pela simples razão de que a ginástica não dá saúde às costas. É verdade. Mas atualmente foi a minha mãe, o meu pai, a minha família foram os maiores apoiantes e foram determinantes para a carreira. Tudo isto tu acompanhaste, depois também há aqui um dado curioso, porque na realidade a dança também entra aqui muito na tua vida, é quase como se fossem duas atividades paralelas que acontecem e que se preenchem uma à outra. A dança foi também fundamental para alguma destreza física do teu lado, não é? Começaste mais cedo na dança, aos 2. Sim, eu comecei a praticar balé clássico aos 2 anos e desde então que nunca parei. E é um complemento muito forte da ginástica rítmica. Em outros países, as ginastas começam mesmo os treinos a fazer uma barra de balé para começar a preparar o corpo, porque o balé dá uma grande consciência corporal e ajuda bastante depois no momento da montagem dos esquemas e da competição e assim. A ginástica... Pronto, o benefício que traz é flexibilidade, no fundo, e então entra aqui com o balé, fazem uma união muito gira, mas é muito difícil quando se conciliam os dois, porque cada um exige muito tempo. E tem as suas características também, apesar de existirem algumas comuns, há características que são diferentes. Sim, as técnicas são completamente diferentes, nomeadamente as posições corporais. A ginástica é tudo feito mais andant e o balé é tudo mais en dehors, é todo um trabalho completamente diferente. Usaste aí 2 palavrões, que para quem não sabe o que é que são, consegues explicar? Tem a ver com a posição das pernas. O balé é tudo feito com uma amplitude mais lateral e a ginástica é tudo mais fechado, ou seja, a amplitude é maior na ginástica a nível de saltos e assim, mas o balé privilegia mais a abertura lateral. Então, durante este período, durante a tua infância também, digamos assim, desde os 6, 7, 8, 9, 10 anos, foste conciliando sempre a dança com a ginástica rítmica. Era um puzzle que tinhas que ir fazendo na tua vida, para além da escola e as outras obrigações. Sim, no início é bastante simples, porque são poucos treinos, não duram tanto tempo e dá perfeitamente para ir uns dias a um lado, outros dias a outro. À medida que se vai crescendo é que depois começa a ser mais complicado, porque cada modalidade em si exige muito tempo. São desportos, o balé não é considerado um desporto, mas tem uma preparação exatamente igual, claro, ou até mais difícil, mas são desportos que exigem muito fisicamente e muito tempo de preparação e de treino, por detrás de 1 minuto e meio de esquema na ginástica, por exemplo, ou de um espetáculo no balé. Ou seja, quando vemos isso acontecer, o espetáculo em si, ou nomeadamente a apresentação de 1 minuto e meio, não imaginamos então o que está por trás. E o que está por trás é semanas e semanas a fio de preparação? Sim, repetição e repetição e repetição. São desportos muito puxados a nível físico, porque procuram a perfeição. Eu acho que é o que descreve melhor a ginástica rítmica também, é o facto de há uma constante busca pela perfeição. A perfeição nas linhas, a perfeição da união com o aparelho e a ginasta. Lá está, tudo isto envolve muitas horas de treino, muita repetição, porque depois no momento é 1 minuto e meio para se mostrar aquilo que se trabalhou a vida inteira. Portanto, também tem aqui uma componente de uma pressão bastante grande, claro, que tem que ser bem gerida. A repetição, muitas vezes, quando é, passando a redundância novamente, repetida tantas vezes, leva a uma exaustão não só física, mas também psicológica. Sim, é bastante puxado psicologicamente, mas é o que também faz com que as atletas desta modalidade tenham, a meu ver, um interesse tão grande e até a nível pessoal
sejam tão completas, porque é um constante desafio e é um desafio pessoal. Não estamos a fazer uma corrida a ver se somos melhores que os outros, chegamos mais rápido. Estamos a competir connosco, com nós próprias, não é? Então, o maior inimigo somos nós. E é constante busca por eu consigo mais do que aquilo que já fiz, eu consigo ser um bocadinho mais expressiva, eu consigo ser um bocadinho mais ambiciosa, eu consigo fazer um bocadinho mais e pronto, todo o trabalho é bastante gratificante, mas lá está, basta é coisas de milímetros. Basta 1 milímetro ao lado de um lançamento, por exemplo, de uma fita, uma corrente de ar e já foi o trabalho todo por água abaixo. E como é que se lida com isso? Porque estamos a falar mesmo de milímetros que podem classificar ou desclassificar ou dar mais pontos ou menos pontos a um atleta. Quando falamos de milímetros, nós achamos que são coisas tão residuais, mas no caso da ginástica rítmica fazem toda a diferença. E como é que se fica quando por 2 milímetros se falhou um objetivo? É bastante complicado, na verdade. Mas, lá está, um objetivo falhado não quer dizer que nunca mais vai haver essa oportunidade. Significa que naquele momento realmente alguma coisa falhou, às vezes transcende, nem sequer, pronto, não podemos ficar sempre a matutar naquele erro, mas lá está, acho que a melhor forma de ultrapassar é pensar que vai sempre haver outra hipótese ou outra situação. Já não vai ser igual, já não vai ser nas mesmas condições, se calhar não vai trazer aquilo que nós esperávamos e no momento vai ser um bocadinho difícil de lidar, mas eventualmente existem mais coisas a seguir, existem mais competições, mais formas de provar que realmente o trabalho foi bem feito até ali e que aquilo foi só um deslize. With the ball from Portugal, this is Madalena Lajas, who is a student at the University of Porto. She's a fascinating gymnast because in addition to her studies and being a national level medalist in rhythmic gymnastics, she's a very serious ballerina. She has competed in ballet competitions for the Centro de Dança de Porto and has done that in parallel with rhythmic gymnastics. E a China é ainda mais especial porque está aqui sequência a uma outra dimensão que surge em 2024. 2023 acaba por ser o coroar de uma carreira dedicada à ginástica rítmica durante, foram quantos anos? 14 anos. E a China surge aqui como um ponto final numa determinada categoria, patamar, para abrir portas para uma outra categoria e patamar. Foi uma decisão tua, vossa, da tua treinadora também. Sim. A decisão partiu inteiramente de mim e foi muito apoiada por toda a gente, se bem que muita gente está com muita pena, eu inclusive, mas eu acho que acima de tudo tenho que olhar para o meu percurso e pensando na pessoa que começou só por ir acompanhar uma amiga que não ia ficar na ginástica nem por nada. É um bocadinho difícil, mas eu acho que agora é um exercício que eu também tenho que fazer, que é valorizar o percurso que fiz, porque realmente houve muitas barreiras que foram quebradas. A entrada na seleção nacional foi um dos marcos muito grandes, porque eu não, à partida não tinha as condições de físico, esteticamente. Sim, sempre me enquadrei bem na ginástica. Sou uma ginasta um pouco diferente, porque lá está, tenho um bocadinho mais do estilo balético, que vem aqui também da minha outra vertente. Portanto, trabalho de forma um bocadinho diferente das outras ginastas. Mas eu acho que todas as barreiras que foram quebradas, todos os desafios, até chegar a sítios onde nunca ninguém ambicionou, nem nunca ninguém pensou que era possível, fazia todo sentido pôr o ponto final aqui na China, no ponto alto da carreira, onde me senti no máximo da minha forma. Acabei o esquema arrepiada de ver 5.000 pessoas a baterem palmas a mim e a valorizarem o meu trabalho. E onde eu cheguei, pronto, acho que não há muito para além disto. Foi uma sensação, novamente, que também sempre que eu menciono a China, fico completamente arrepiada, porque aquela competição foi... Eu acho que não há mesmo palavras para descrever. Podia estar aqui 5 horas a falar do que nós vivemos lá. Mas pronto, acho que faz todo sentido pôr um ponto final assim de uma forma brilhante, diria, e acho que é um motivo de orgulho que, para Portugal também, porque foi um sítio onde nós quebrámos alguns recordes a nível de ginástica. Portanto, acho que faz todo sentido terminar a carreira em beleza. Terminaste então na China, estes 14 anos de muito caminho, de muitas conquistas, de alguns desaires, mas isto faz tudo parte da nossa vida. Ou seja, tu tiveste tanto tempo a competir ou a prestar provas para juízes que agora és tu que estás lá. És tu a juiz de um
dos novos talentos da ginástica rítmica. Isto surgiu, era alguma coisa que querias explorar também? Apareceu por acaso? Apareceu um pouco por acaso, na verdade. Houve um curso de juízes o ano passado e assim meio na loucura, no meio das aulas, no meio dos exames, no meio dos treinos, no meio dos ensaios, por incentivo de uma treinadora comecei a tirar o curso e correu bem, terminei com o curso. Este ano fiz um upgrade e pela primeira vez comecei a pontuar, porque no fundo 14 anos dedicada a este desporto é impossível desligar. E agora acho que faz todo sentido continuar ligada do outro lado. E como é que foi essa experiência de estares do outro lado e ainda teres memórias de quando estavas em frente a eles? É muito recente, portanto foi um bocadinho estranho. Sente-se muita responsabilidade e eu acho que acima de tudo eu tenho uma visão muito diferente do que é ser juiz, se calhar das pessoas que já pontuam há muito tempo, porque estando há tão pouco tempo, tendo feito ginástica, pronto, como ginasta, eu consigo perceber o poder de uma nota que uma juiz dá. As notas são todas dadas consoante o Código Internacional de Ginástica, mas há sempre uma parte um bocadinho subjetiva, a forma como é avaliada. E eu acho que senti muito isso na primeira prova que pontuei, que foi: o que eu vou fazer vai influenciar o percurso desta menina, para o bem ou para o mal. Ou seja, nós temos que ser o mais justas possível, sem influenciar nada a nível pessoal e assim não pode entrar para a nossa nota, mas também temos que perceber que aquela nota pode ser um motivo de... Pronto, pode ser uma motivação até, ou uma desmotivação. Por isso temos que assumir um trabalho sério e não ir para lá só... Pronto, por vezes há notas que saem que são assim um bocadinho injustas, por outros motivos, e eu acho que é importante ter em mente que um juiz tem um poder muito grande numa ginasta. Por isso senti um bocadinho essa responsabilidade. A gymnast noted for her highly balletic qualities, here is Madalena Lajas of Portugal. Let's see what she can do with the ribbon. Her pirouettes, her pivots, her turns, they are really something to behold, to say nothing of the turning split leaps. Tu deixaste aí uma imagem que eu acho que é muito curiosa e que se calhar as pessoas não pensam, pelo menos nós que não estamos no desporto de alta competição, ou pelo menos no desporto regularmente, que é saber ouvir o corpo. Como é que se faz esse exercício? Como é que é saber ouvir o corpo? Então, é uma pergunta difícil, não é? É uma pergunta difícil. É um exercício que exige muitos anos de experiência também. Eu acho que quem consegue chegar mais longe a nível desportivo é quem realmente tem este cuidado de perceber e fazer uma introspeção a nível pessoal e em que condições é que o corpo está e se pode ou não puxar mais. Eu acho que a parte mais difícil é perceber, por exemplo, vamos ter uma competição e intensificam os treinos antes das competições e estamos num período em que já não dá mais, o corpo não consegue corresponder a um nível de exaustão brutal. Se calhar às vezes mais vale parar, não treinar tanto, não dar tanto nesse treino, para depois na competição estarmos bem e conseguirmos, porque eu também já tive essa experiência, já... Houve uma altura em que tivemos uma semana assim muito intensiva e depois tínhamos uma competição muito importante em que era mesmo preciso ter bons resultados, um bom desempenho e as coisas difíceis efetivamente saíram todas bem e as coisas fáceis foi uma desgraça. Do início ao fim. Foi das piores competições de sempre, não a nível de coisas difíceis, mas quando falo em coisas difíceis, lá está, falamos dos lançamentos, coisas assim que exigem mais precisão e concentração, e quando falo em coisas fáceis, falo em pequenos lançamentos, pequenas trocas de aparelho de mão, coisas assim, enrolamentos, e estas coisas, como há uma exaustão corporal tão grande, o corpo está tão preocupado em conseguir fazer as coisas mais difíceis que as mais fáceis acabam por falhar completamente. Por isso, conseguir ouvir o corpo e conseguir tomar a decisão de eu hoje não vou puxar tanto por mim e conseguir estar tranquilo com eu tenho prova, mas não vou abusar, deveria treinar mais isto para ficar mais tranquila psicologicamente, mas se calhar só vou estragar. Acho que é um exercício extremamente difícil e é um ponto que no momento em que se chega lá é difícil também ter sempre esta abordagem diária assim, mas no momento em que se chega lá é determinante para o desempenho depois, porque há uma clara melhoria aí, porque lá está, é uma ferramenta, a nossa ferramenta é o nosso corpo e não podemos dar cabo dele porque só existe um. Sem dúvida.
E isso é um ensinamento que podemos levar para qualquer um de nós, quer estejamos no desporto ou não. Vocês acabam por ser exemplos para nós nessa relação com o corpo, mas qualquer um de nós tem que saber ouvir o seu próprio corpo e perceber qual é que também é o seu limite para não exagerar e não abusar dele. Para fechar, falamos do Porto. É uma cidade que tu conheces bem, é uma cidade que tu frequentas. Atualmente, falaste atrás, estás a tirar o curso de nutrição aqui no Porto. As tuas aulas de dança são cá. O teu percurso na ginástica foi cá. O que é que o Porto foi para ti, representa para ti? O que é que o Porto é enquanto cidade e enquanto, se calhar, alma e coração para ti? O Porto é a minha casa, no fundo, e eu não consigo imaginar nenhum outro sítio para viver. Aliás, houve várias propostas de mudar de sítio, de país, nomeadamente por causa da ginástica, para ter mais condições e assim, mas eu não consigo deixar o Porto, porque pronto, é aqui que faz sentido fazer este percurso, é aqui que estão as pessoas que sempre me apoiaram e a cidade em si é espetacular, é fantástica. Há uma grande qualidade de vida, eu acho, acima de tudo. É seguro, é bonito, tem um bom clima e tem muita coisa para nos oferecer. É uma constante descoberta. Eu acho que, tal como no desporto, a cidade também é algo que me define, pronto. E que há sempre alguma coisa nova e há sempre um pequeno detalhe que pode servir de motivação. É uma cidade também com muita história e acho que temos que valorizar muito as condições que temos e, acima de tudo, a única coisa que eu acho que mudaria era ter uns pavilhões com mais altura, porque de resto temos tudo aqui. E foi uma cidade que, apesar de tudo, não tendo dado os pavilhões com a altura necessária, tendo colocado o teto como limite, foi uma cidade que tratou sempre bem. Sim, e todas as oportunidades vieram daqui também. Houve muitos apoios, houve muita gente que lutou comigo para chegarmos onde chegámos. Portanto, nunca podemos esquecer isso. E acho que o mérito disto tudo também é um bocadinho da cidade. É meu, é das minhas treinadoras, é dos meus pais, é dos meus irmãos, que sempre me ajudaram imenso e que sempre me apoiaram muito. Nunca houve nenhum tipo de ciúmes, foi sempre tudo para nos interajudarmos a melhorar todos. Um grande suporte dos meus amigos, colegas, dos professores, mas também de toda a gente que está à volta, até... Pronto, de toda a gente que faz a cidade mexer. Acho que toda a gente tem o seu papel fundamental e é muito importante darmos valor uns aos outros. A nossa vida é feita de capítulos, mas tem a ver com fases da nossa vida. Estes 14 anos, diria eu, para terminar esta conversa, foram um capítulo com um final feliz. Foi uma história muito bonita, com algumas peripécias pelo meio, porque houve lesões, houve desafios, pronto, houve momentos em que as coisas não correram tão bem. Parti alguns ossos do corpo, o pé aconteceu, o nariz também, com as massas no treino. Mas lá está, acho que foi um capítulo tão cheio, tão recheado, foi bonito mesmo. E acima de tudo, foi novo, porque há muita coisa que nunca se tinha feito antes e acho que também há que reconhecer, lá está novamente o exercício que eu também tenho que fazer para mim mesma, reconhecer tudo aquilo que foi conquistado até aqui e sobretudo manter aberto na cabeça dos pais também que é possível conciliar o desporto com uma vida fora do desporto, ou seja, conseguir tirar um curso ao mesmo tempo, conseguir ter sucesso em várias áreas. Basta ter vontade, determinação, muito importante, e um bom suporte. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.